Queridos, eu tenho uma pequena mensagem. As mensagens da terça-feira são pequeno sermonete, curtinho, amém? E o tema da nossa mensagem desta noite, queridos, eu estava lendo a palavra, fazendo a leitura, a minha meditação de todo dia, e Deus me deu esta palavra para esta noite, amém? Que tem como tema, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios 15, 57, é o tema da nossa mensagem de hoje. 1 Coríntios 15, 57. A Bíblia diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tema da nossa mensagem de hoje: a minha vitória vem de Jesus. Como eu disse, eu estava a meditar pela parte da manhã e Deus me levou, queridos, até postei um vídeo, mandei na linha de transmissão para os irmãos, um vídeo lá do bom samaritano, da passagem do bom samaritano. E eu meditando nessa passagem, Deus me falou algumas coisas que eu preciso saber, que você precisa saber, queridos. Porque o maior erro na vida do crente é ele não reconhecer o seu Deus. Um dos maiores erros, ele não reconhecer o seu Deus. Porque se eu reconheço meu Deus e sei o poder que há neste Deus, eu sei que em todas as coisas eu já sou. Eu não vou ser, eu já sou bem mais do que vencedor. E eu lendo esta passagem, queridos, eu fiquei assim maravilhado. Eu sei que a passagem nos fala algo, mas eu quero extrair o rema dela, não só o que está ali. Amém? Em Lucas, capítulo 10, versículo 38, é uma mensagem curta, eu vou fazer ela de trás para frente, o capítulo. Lucas, versículo 10, versículo 38, vai nos dizer o seguinte. A parte final, já entrando no outro tema, que tem muito a ver com o primeiro tema do bom samaritano, a Bíblia diz o seguinte: indo eles de caminho, encontrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então lhe aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e preocupadas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, quando eu vejo essa passagem aqui, eu fico muito maravilhado, porque o Senhor, Ele nos revela as coisas muito claras. Nós que não paramos para observar as Escrituras e o poder de Deus que há nela. O que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus me mostra que o melhor lugar que eu preciso estar é debaixo dos seus ensinamentos, é debaixo daquilo que vai gerar vida, que vai trazer vigor à minha estrutura
e que vai trazer poder de Deus para sancionar tudo aquilo que tem me tirado a paz. Muitas das vezes nós estamos vivendo igual a Marta, e deixamos de dar atenção para as coisas mais preciosas da nossa vida, queridos. Vamos abrir um leque. Quais coisas são essas, pastor? Às vezes nós queremos uma família unida, servindo, buscando, andando nos caminhos do Senhor, mas nós não paramos a nossa maneira de pensar ou viver e de agir, correndo atrás de muitas coisas e esquecemos do principal. Qual é o tema da mensagem? Minha vitória vem de Jesus. Esquecemos que quem nos dá vitória é Jesus. E essa passagem aqui de Marta, aqui, Maria, é muito forte, queridos, porque exemplifica tudo que nós estamos vivendo. Domingo passado eu preguei sobre Deus trabalhar. Alguém lembra do tema? Alguém lembra? Está vendo? Vou perguntar para o Júnior quem não estava. Deus trabalha com a nossa consciência, queridos. Você está entendendo? Porque a consciência é onde se elabora. Aí o irmão me questionou, pastor, mas Deus não trabalha, Deus trabalha com o Espírito. Eu sei que trabalha com o Espírito. Só que, olha mais lá na frente, se Deus não falar com o teu Espírito, Ele vai usar alguém para falar com a tua consciência. Porque se você não tiver em Espírito e em verdade, ligado em Cristo, não adianta Deus falar, porque você não vai ouvir. Aí entra a condição dos profetas, dos pastores, do discipulador, que Deus vai falar no espírito dele para tratar com a tua consciência. Alguém lembra lá o exemplo que eu dei muito forte lá da viúva de Sarepta? Que quando o filho morreu, ela chegou e questionou o profeta. Sabe por quê? Ela questionou o profeta porque ela não tinha intimidade com Deus, queridos. Ela não sabia que a vitória dela vinha por intermédio de Cristo Jesus. Aí ela vem e questiona o profeta: por que tu vem mexer com minhas memórias? Ou seja, com aquilo que estava engavetado. Então tem coisas, queridos, que nós precisamos parar. Ser igual Maria. Ah, está bagunçado, a coisa está suja lá, está precisando arrumar. Mas espera aí, quem está aqui não é qualquer pessoa, é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Deixa eu ser mais profundo. Quem sabe quantas e quantas vezes Jesus, através do Espírito Santo, não puxou a cadeira lá dentro do teu quarto e ficou sentando esperando aquela hora que você deixou de buscar, de falar com Ele, de apresentar a Ele aquilo que te dói, que te preocupa. Porque às vezes é isso que falta. Esse culto aqui, a terça-feira forte da vitória, ela vai te levar a entender isso. São coisas simples que nós deixamos de fazer. Aí faz uma comparação. Se você deixar, queridos, de se alimentar alguns dias, você vai perecer. Espiritualmente a mesma coisa. Se você deixar de conversar com aquele que é responsável de fazer a obra acontecer na tua vida, que é Jesus Cristo, vai chegar um dia que você vai se perguntar: quem é mesmo? Vai chegar um dia que o que está lá em Hebreus 10, 26 vai se tornar real na tua história. O sacrifício do Senhor foi em vão porque você não deu crédito a isso.
E Marta estava entrando numa linha muito fina, porque Jesus, quando Ele vem, queridos, pousar na nossa casa, sentar na beira da nossa cama, sentar no nosso lado, Ele não vem atrás de tomar café contigo, de comer uma comida, não, Ele vem atrás de ouvir a tua voz, Ele vem atrás de ouvir você falar. E foi isso que o Senhor fez na casa de Maria e Marta. Ele queria, queridos, ter algo com aquelas mulheres. Mas o que a Bíblia diz? Que só uma delas, só uma, sentou ao lado do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. E é o que nos falta, queridos, porque a Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de ensinamento. Perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus que há nelas. Quantos estão me entendendo? Aleluia! A Bíblia vai dizer, abra lá a sua Bíblia no livro de João, João capítulo 8, versículo 12, nos diz o seguinte: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, ensinamento, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quando alguém senta para ouvir Jesus, ele mesmo está afirmando, eu sou a luz. Se você tem andado cego, sem caminho, sem direção, eu sou a luz. Eu vou te direcionar ao lugar certo, à hora certa, ao negócio certo, à condição certa. Só basta você querer. Por isso que Maria escolheu a melhor coisa, queridos. A Bíblia vai dizer também, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém tem vitória, ninguém tem salvação, ninguém tem, querido, esperança se não for por Jesus. Então nós precisamos centrar, gerar foco, alvo. Você já parou para entender, queridos? Se você parar um pouquinho para analisar a tua vida, talvez você vai entender que você está rodando de um lado para outro, está meio perdido na história e não consegue, ainda não conseguiu se centrar na coisa. Sabe por que eu te digo isso? Porque toda a mensagem que eu venho trazer para a igreja, que serve para mim, Deus tem me dado um foco, Deus tem levado sempre a uma determinada situação. Ele tem tentado trazer ao nosso entendimento que tem coisas que precisam ser mudadas. Tem coisas que eu preciso arrancar da minha vida. É por isso que Deus tem tratado com a memória de pessoas. Por isso que Deus tem levado muitas das vezes a pessoa a voltar a... Ei, peraí. Eu não sou muito de estar sonhando. Mas esses 2 últimos dias eu tive 2 sonhos curiosos. Anteontem, isso já de dia, aquele sonho que você acordou e de repente pegou num sono rápido e teve um sonho. Aí eu dormi, retornei ao sono, quando eu me espantei, acho que eu estava dentro de um grande navio, mas um navio esquisito. Parecia mais um submarino. Eu sabia que era um navio porque tinha a entrada e se via para dentro, mas para fora, quando saía, é como se fosse um submarino grande. E quem sonha com barco, eu não sei que você acredita nisso, mas tem uns credos que a gente leva uma linha de raciocínio. Sonhar com barco, com canoa, coisa semelhante, não é bom, não é agradável, à luz das interpretações. E eu associando algumas coisas, aconteceu algumas coisas aí, que aí eu vim parar para entender. Realmente Deus, Ele avisa.
Agora eu estava vendo uma notícia, não sei se é verdade, se é verídica. Pastor Geraldo, aqui que era da sede da Igreja da Paz, sofreu um acidente, ele, a mulher, a filha e mais o genro estão em Itaituba. Então, de alguma forma, Deus mostra, mas não é isso, eu vi outra coisa. E isso, Deus, ele se revela para dar direção para a gente. Interessante que logo de manhã, quem vem em casa, o irmão Eli, logo cedo. E eu não sou de estar compartilhando sonhos. E quando ele veio, disse: rapaz, eu tive um sonho, porque tu estava nesse sonho. E ele estava no sonho. Talvez você não saiba, mas a irmã Cris passou por uma perrenga muito grande ontem, quase teve um infarto. Foi parar no hospital, quase teve um infarto. Foi para o oxigênio, segunda eu nem consegui falar com eles. Mas Deus revela. Sabe por que Deus revela? Porque Ele não quer a morte, Ele quer cuidar. Não estou dizendo, pastor, quer dizer que seu sonho foi focado a isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus revela. E hoje pela manhã eu tive outro sonho. Esse sonho de hoje parecia que eu estava assim num grande cais, mas não via água no cais. Estava eu e estava dando uma palestra para diversos pastores e obreiros. E de repente tinha um homem próximo assim, que não era ele, era eu que estava vendendo peixes. E de repente eu já aparecia pregando, dando a palestra para um povo, e alguém pagava um peixe para mim, uma nota de R$ 50. E o que era o vendedor legítimo me chamava: olha, eu mandei cortar até o nome do peixe, o tambaqui, eu vi o peixe grande, e ficou uma banda R$ 50 e eu passava o dinheiro para eles. E o que quer dizer peixe, querido? Aí eu me animei, porque pregando para a multidão de pastores e obreiros, e alguém vendendo peixe, peixe se fala de evangelho, peixe se fala de multiplicação, peixe se fala de salvação. Aí eu me animei. Era Deus dizendo assim: meu filho, eu vou trazer um avivamento para o teu ministério, eu vou trazer um avivamento para a tua igreja. Sabe, queridos, eu creio nisso. Eu me arrepio quando eu falo, porque eu creio nisso. Então Deus, ele se revela quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Por isso que a Maria escolheu o melhor lugar, foi deixar as coisas de lado e se sentar a ouvir os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Aí vem a segunda parte. Lucas capítulo 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Eu comecei de trás para frente, porque eu queria dar vida nesta mensagem. Aí a Bíblia vai falar do bom samaritano. Que diz lá, pastor? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a outra Bíblia, que a letra é melhor para me ler. Olha o que diz. A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei e como leis? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha Deus trazendo a memória de novo aí, queridos. Olha o ensinamento. Eu fico muito intrigado, porque quando Deus me dá uma mensagem, Ele fica praticamente o mês, a semana toda falando de novo. Deus tratando com a nossa memória, com o nosso consciente. O que Ele está dizendo? Que eu preciso amar a Deus, que eu preciso me aproximar de Deus, que eu preciso estar perto de Deus, não só, querido, como uma pessoa, mas com toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha intelectualidade, toda a minha alma. O que mais, pastor?
e de todo o teu entendimento ao teu próximo a ti mesmo. 28. Disse-lhe, respondeste bem, fazer isto e viverás. Era Jesus falando para aquele fariseu, faz isso que tu vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma hostelagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Agora entenda isso aqui, queridos. Pastor, não tem o que explicar nesse versículo, pastor. Porque quando nós lemos o versículo, ele por si, ele já se explica. A Bíblia está dizendo, pastor, que Jesus estava dando exemplo a um fariseu, dizendo que ele precisava amar o seu próximo, amar a Deus e amar o seu próximo. Só que Deus me mostrou algo mais profundo, queridos, porque tem sido essa a realidade da igreja do século 21. A igreja, ela está como se fosse igual o sacerdote, igual o levita, que tem passado de largo diante do Senhor que é provedor, que tem esperado muito de homens, tem esperado do pastor, tem esperado do obreiro, tem esperado dos levitas, para que a presença chegue até ele. Tem esperado do patrão, tem esperado da mãe, do pai. Quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que nós observamos é tentar dizer, está vendo? Nem todo pastor é pastor, porque vira as costas. Nem todo levita é levita, vira as costas. Mas nem todo bom samaritano, porque samaritano era quem não prestava. Mas está dizendo aqui que era um bom samaritano. E a Bíblia é bem clara que está dizendo aqui, a explicação é bem clara, que esse bom samaritano, ele representa Jesus. E o que eu estou tirando daqui para as nossas vidas, queridos? A tua vitória não vem do pastor, não vem do teu patrão, não vem do teu esposo. A tua vitória vem de Jesus. É Jesus que vai te dar vitória. Enquanto você estiver encucado, martelando, tentando fazer pela força do teu braço, tentando empurrar, vai, tem que ir, tem que ser, não vai acontecer. Porque o ensinamento que vai tratar a igreja, mudar a igreja, não é o que o pastor pensa ou acha, é o que a Bíblia diz, é o que Jesus deixou escrito, é o que vai mudar a nossa maneira de ser e de viver. Aleluia! Eu creio dessa forma, queridos. Então Então Jesus, ele representa este bom samaritano nas nossas vidas. A Bíblia também fala em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele todas as tuas ansiedades. E a Bíblia complementa dizendo, porque ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de quem? Você, está no plural. Lance sobre ele toda a tua ansiedade. Sabe qual tem sido o grande problema, queridos? É que você tem tentado resolver da tua maneira. Você tem tentado fazer do teu modo. Você tem batido em portas que Deus não mandou você bater. Você tem aberto a porta
para pessoas que Deus não mandou você receber. E quando nós fazemos fora da vontade de Deus, nós estamos igual o rei Acabe. Você lembra da mensagem, mas eu falei isso ontem. O rei Haddad, lá de Ciro, o Senhor deu ele na mão de Acabe para matar o rei. E Deus não mandou ele poupar a vida deste rei, não mandou. E ele tomou a decisão que acabou levando ele à morte. Quantos leram isso? Está lá em Reis isso. Então, às vezes, nós estamos tomando decisões que Deus não mandou. O que Ele tem dito para nós é o seguinte: lance sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Sabe, queridos, é eu que tenho cuidado de vocês. É eu que tenho aberto as portas. Às vezes nós estamos tão cegos que nós não conseguimos visualizar a grandeza desse Deus. Só conseguimos ver que quando passou o mês, chegou outro mês, olhamos para aquilo que estava nos tirando a preocupação, deixando-nos preocupados. E olhamos e dizemos, parece que foi ontem que eu me meti numa coisa que não era para me meter. E olha o que Deus fez comigo. Zerou a conta. Parece que foi ontem que eu estava andando meio mancando por conta de dores, de situações que o meu corpo carrega. Aí de repente eu estou lá dentro do meu banheiro tomando banho. Aí quando eu observo para dentro de mim, cadê as dores, cadê aquilo que eu sentia? É Jesus dizendo, é eu que tenho cuidado de ti, queridos. Sabe, o Evangelho é tão simples, o Evangelho. Eu até, às vezes me perco, que domingo, eu fui tentar botar coisa científica dentro da mensagem, eu fiquei perdido, porque o Evangelho não é nada científico, o Evangelho é fé, é acreditar que existe um Deus que fará o impossível acontecer na tua vida. É simples. É por isso que Maria escolheu o melhor lugar. E a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é essa. Para um pouquinho para pensar. Será que eu estou, Senhor, no centro da tua vontade? Sabe, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer que é duro recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Em outras palavras, é duro estar dando murro em ponta de faca, e a coisa não está acontecendo, e continua dando murro em ponta de faca. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, para um pouquinho, examina as Escrituras e o poder de Deus que há nela. Nós temos que saber, queridos, dizer até não para nós mesmos. Eu era uma pessoa muito ativa. Tudo que vinha, vamos lá, vamos fazer. Hoje não. Um dia desse falei para uma ovelha, eu disse, ei, eu estou reformulando algumas coisas, porque nem tudo que é bom vem de Deus. Porque tem coisas que nós achamos não é de Deus, porque eu estou ajudando o meu próximo. Nem tudo que nós achamos ser de Deus é de Deus, porque a Bíblia, ela determina alguns valores. E quais são esses valores? Deus está acima de todas as coisas. E depois é a tua família, queridos. A tua família. E o ministério, pastor? O ministério é vocação. Quem é vocacionado, meu irmão, ele sabe até que nível ele vai chegar. Eu não digo que ministério é um chamado, porque um chamado, a gente chama um picolezeiro que hoje está vendendo picolé, amanhã pode estar vendendo chopinho.
Depois pode estar vendendo maçã, pode estar vendendo outra coisa. Mas vocação não. Quem é vocacionado sabe seus limites, sabe sua condição, sabe até onde pode ir. Lá em Reis também tem um exemplo desse. Quando o profeta Elias, debaixo da direção de Deus, chegou com Eliseu e disse para Eliseu: Eliseu, Deus me manda te separar para ser profeta. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Eliseu, ele estava cuidando da terra, porque a história diz que já havia passado 3 anos e meio de seca. De repente a chuva veio, as plantações estavam crescendo. Então Eliseu estava empolgado, cuidando das suas plantações. E de repente chega o profeta e diz: olha, Deus me mandou te separar para profeta. Sabe o que Eliseu disse? Quem é vocacionado sabe o que Deus fala. Eliseu deu um pulo, abraçou. Quando abraçou o profeta, disse: eu vou falar com a minha mãe. Deus tinha pressa. Eu acredito que a mãe vinha se aproximando, falou o que Deus tinha dito. Sabe o que Eliseu fez ainda? Pegou a junta de boi que estava lá a seu serviço, matou a junta de boi, pegou a carroça, fez fogo e cozeu o alimento e deu para todos que estavam naquela localidade. Então o negócio é muito mais forte quando você entende quem é o autor e consumador da tua fé, quando você entende quem é que está te chamando, quando você entende e consegue compreender a voz de quem te chama, queridos. Porque não é o teu tempo de crente. Sabia disso? Ah, pastor, tenho 50 anos de crente. Eu já vi de 70 ficar. Porque a Bíblia diz, eu não sei se o sacerdote ele tinha 70, mas ele tinha bastante idade. Só que ele se acomodou. E chegava com seu Senhor e perguntava: o Senhor me chama? Não, não te chamo, volta a dormir. Pela segunda vez o Senhor me chama. O que o profeta disse? O sacerdote se tocou, queridos. O sacerdote simplesmente lembrou que um dia ele se assentara para ouvir o ensinamento de Deus na vida dele. E disse para Samuel: quando te chamar, diga à voz que te chama: eis-me aqui, Senhor. Que queres que eu te faça? Que posso fazer por ti? Sabe, queridos, quando nós vivemos distante, nós estamos vivendo na condição do sacerdote e do levita, que não consegue ser alimento para aquele que está caído no chão. Abre o leque aí. Abre o leque. Porque ser alimento para quem está caído no chão pode ser teu filho, pode ser teu esposo, tua esposa, pode ser a tua vida espiritual. Isso é muito mais forte do que você imagina. Deus te trouxe nesta noite de terça-feira. Não foi simplesmente para te dizer que você é amado por Ele. É muito mais do que isso, queridos. Quando você entender e saber dar o que é devido a Deus, você vai ver que a tua vida vai ficar muito mais leve. Você vai saber lidar com as situações adversas. Eu já fui muito bruto, queridos. As pessoas me viam e diziam assim: o pastor Adinei parece soldado feito no machado no quartel, porque o jeito dele é muito, parece um militar, mas não é. Porque a minha lapidação, ela foi feita mesmo a machado, a força. E Deus sabe o que Ele faz. Nem toda pedra fica bonitinha, tem pedra que precisa mostrar sua parte grosseira para ter valor diante de uma sociedade tão grosseira a qual nós vivemos. Estava falando com os irmãos hoje, na hora do almoço em casa,
Aí os irmãos diziam assim: pastor, mas profeta só libera as coisas boas. Eu também pensava. Eu sempre falava: eu não quero ser um profeta para liberar nenhuma palavra de maldição ou de morte. Sempre disse isso. Mas essa mensagem que fala da consciência, ela também me mostrou que quando o homem não tem consciência para ouvir de Deus, Deus usa o profeta para falar e liberar a sentença, porque quem libera a sentença não é o profeta, é Deus que determina para ele liberar. E foi o que aconteceu com o rei Acabe. O homem tenta liberar a sentença. Olha a Marta tentando pressionar Jesus para liberar uma sentença sobre Maria. Senhor, ela não me ajuda em nada. Eita, Deus vai falar algo aqui. Porque às vezes nós, na condição de filhos da casa, às vezes nós falamos isso: eu não vou fazer porque não tem quem me ajude. Quantos já viram isso? Não vou fazer porque não tem quem me ajude. Você já prestou atenção que tem culto aqui que o pastor Dinei está praticamente só com as cadeiras? Ah, eu só vou começar um culto quando os irmãos chegar. A melhor parte é estar na presença de Deus, queridos. A Bíblia vai dizer isso: aonde tiver 2 ou mais pessoas no meu nome, lá eu estarei. Aleluia. Deixa eu encerrar. Esta mensagem vem nos levar a entender, queridos, que o bom samaritano é Jesus, que quer que nós venhamos nos aproximar dele para aprender a sermos bons samaritanos no tempo a qual nós estamos vivendo. Bons samaritanos que possa aprender a perdoar. E esse perdão não é aquele que nós batemos o pé e dizemos: se ele vir, eu perdoo. Não é esse. É o perdão da decisão. Eu decido perdoar, independentemente se ele queira ou não meu perdão. Que sejamos os bons samaritanos, que tenhamos misericórdia. Misericórdia daqueles, querido, que não têm esperança, daqueles que têm sido lançados dia por dia palavras de maldição, que vão baixar a sepultura, que vão ao inferno. Mas muitas das vezes nós mesmos liberamos a palavra e dizemos: aquele não tem jeito. Quem foi que disse que não tem? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por todos, e Ele nos dá o exemplo do bom samaritano aqui também. Que sejamos os bons samaritanos do século 21, que sabemos amar, o amor incondicional, que não seja condicional a isso ou aquilo, mas que seja incondicional. Eu te amo porque alguém me amou primeiro, eu te amo porque há o amor de Deus dentro de mim, eu te amo, te perdoo, sabe, e tenho misericórdia de tudo aquilo que eu poderia acometer sobre a tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa vitória, ela vem de Jesus. Ponha sobre teus pés que eu quero orar contigo. Senhor, nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome. Senhor, tu és bom e a tua misericórdia se renova na nossa vida a cada dia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, assim como Maria, de sentarmos e ouvirmos a tua voz. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco nas caladas da noite, meu Deus. Te revela-nos a calada da noite. Nos acorda deste sono, meu Deus, da inconstância, para que possamos ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. A tua vontade de amar, de perdoar, de sermos misericordiosos em tudo aquilo, meu Deus, que temos, meu Deus, passado de largo sem dar atenção, meu Pai.
Meu Deus, está chegando um novo tempo, um novo ano, aproxima-se uma nova história, um novo ciclo. Nós não queremos entrar este novo ano, este novo ciclo, sendo, meu Deus, o que somos hoje. Queremos ser melhor, meu Deus, queremos servir melhor, queremos amar, meu Deus, incondicionalmente, queremos viver, meu Deus, o sobrenatural em toda, meu Deus, as áreas da nossa vida, meu Pai. Tudo isso nós oramos porque entendemos que a nossa vitória vem do Senhor, que a nossa resposta vem de Ti. Eu abençoo, meu Deus, cada família aqui representada, as famílias que nos assistem, meu Pai, que o Senhor possa visitá-los sobremaneira, que o Senhor possa, meu Deus, derramar abundante graça sobre as suas vidas, meu Pai. Desfaz toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda palavra de maldição que foi lançada, toda praga que foi lançada, meu Deus, nós desfazemos, ó Deus. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame da tua glória e do teu Shekinah sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, nós oramos também pela família do pastor Geraldo, da pastora Terezinha, ó Pai, sobre seu genro, sua filha. Visita-os, meu Deus, derrama, meu Deus, a cura, meu Deus, sara todas as suas feridas. Meu Deus, nós determinamos a vida sobre eles, em o nome de Jesus, ó Pai. Oro também, meu Deus, pela saúde, meu Deus, da tua filha, da Cris, meu Pai. Restaura, meu Deus, seus órgãos, restaura suas veias, restaura seus nervos, restaura, meu Deus, arranca toda a ansiedade, toda a preocupação, como diz a tua palavra em 1 de Pedro 5,7, lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro pela tua igreja como um todo, por cada pai, cada mãe, cada filho, na área da saúde, na área das finanças, meu Deus, na área da comunhão contigo, ó Pai. Nós liberamos da tua promessa, meu Deus, em o nome de Jesus. Seja abundante nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Se você crê, querido, e concorda e recebe, diga: eu recebo, eu tomo posse, eu trago a existência sobre o meu lar e sobre a minha vida cada uma dessas promessas, desses ensinamentos, em nome de Jesus. E a igreja diga: Senhor, nós dispensamos a tua igreja debaixo da graça do Pai, do amor inconfundido de Cristo Jesus e das ricas consolações do nosso querido amigo Espírito Santo. Seja com eles não só hoje, mas até a eternidade, a consumação dos séculos. Se você crê, querido, receba, toma posse e dá um aplauso para Jesus.